Olá, eu me chamo Davi Lucas e eu vou falar sobre o que foi a pré-história. A pré-história foi o período que ocorreu o primeiro desenvolvimento dos humanos na Terra, sendo o mais longo da história da humanidade. Para sobreviver, tiveram que se adaptar ao meio ambiente, ou seja, grupo de caçadores, pescadores e coletores, que se alimentavam daquilo disponível da natureza. A pré-história tem como ponto de partida o surgimento dos primeiros hominídeos e encerra-se quando é desenvolvida a primeira forma de escrita. Começou em cerca de 2.500.000 anos e terminou em 3.000 anos antes de Cristo. Esse período é dividido em Paleolítico, Mesolítico e Neolítico. O período paleolítico é o período mais extenso de toda a pré-história. Também é um período muito responsável pelas mudanças de hábitos do Homo sapiens e pelo aperfeiçoamento das suas táticas de caça e de dominância de fogo. O período paleolítico ele abrange de 4,4 milhões a.C. até 8.000 a.C. Ele é um período onde o Homo sapiens ainda vivia como um nômade, ou seja, ele chegava em uma região, usava dos recursos dessa região e quando esses recursos simplesmente acabavam, eles iriam para outra região. E muitas vezes viviam em cavernas, e são nessas cavernas que eles descobrem e dominam o fogo. E com a dominância do fogo e de suas táticas, eles conseguem melhorar as suas táticas de caça, como a invenção do arco e flecha. A invenção do arco e flecha é muito importante para o Homo sapiens em fazer suas caçadas, o que permitia com que eles abatessem animais à distância sem necessariamente precisar enfrentar eles frente a frente. Também é a época em que você tem o surgimento de algumas ferramentas muito rudimentares e também é uma época onde você tem o surgimento das pinturas rupestres, que eram como os Homo sapiens da época se comunicavam e lá eles expressavam. Como eu disse, o período mais extenso da pré-história, também um dos mais interessantes, porque é lá em que o ser humano começa a dar os seus primeiros passos da evolução. Dos metais vai de 5.000 a.C. até o surgimento das escritas pelos sumérios, 4.000 a.C. A principal característica dessa época foi a utilidade dos metais, que eles eram usados na pesca, na agricultura e na caça. Eram usados pelos metais porque eles eram bastante rígidos e eles podiam ser usados de várias formas. O primeiro metal a ser fundido foi o cobre, depois o bronze e por último o mais resistente, o ferro. O período neolítico ele foi uma das fases da pré-história que compreende a 2.500 a.C. a 7.000 a.C. Ele foi caracterizado por inúmeras transformações de homídeos, como deixar de serem nômades, ou seja, mudaram de local para uma melhor sobrevivência e acabaram se transformando em sedentários, já que se fixaram em um local só. E também houve o desenvolvimento da agricultura e da domesticação de animais. Logo após esse período em que os primeiros humanos se adaptaram ao ambiente, o uso do fogo foi aperfeiçoado às ações do grupo. Dessa forma, eles puderam caçar à noite, se aquecer, cozinhar alimento e entre outros. Esse período também é conhecido como o período da Idade da Pedra Polida, por conta que os instrumentos começaram a ser produzidos através do polimento de pedra e trabalho no fio da corte.